Estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, Getúlio Vargas. Há 65 anos, um tiro entrou para a história. Estamos falando do suicídio do maior líder de massas que esse país já produziu. Comigo no estúdio está o professor de História, Luiz Fernando Serri, que é também doutor em Educação. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, Ney, é um prazer. Professor, eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento sobre esse personagem da história do Brasil, conhecendo alguns aspectos que talvez não sejam revelados sobre a vida dele de maneira mais constante. Por exemplo, quem era o ser humano por trás da figura política? Onde nasce Getúlio Vargas? Como era a vida dele até ele ingressar na política? O Getúlio Vargas era filho de uma família de estancieiros no Rio Grande do Sul, da cidade de São Borja, ali já na fronteira com a Argentina. Então a gente pode deduzir a infância dele, aquela infância na fazenda, né, lidando com gado, lidando ali com tropas, etc. E ele vem de uma família que não é só Rio Grande do Sul. O pai dele tem fortes ligações com São Paulo também. E eles são descendentes de portugueses, né, que moravam nas ilhas. Então é uma família que vem aí dessa tradição, dessa perspectiva. Como ele já era de uma família abastada, proprietário de terras, ele se deslocou, né, saiu do Rio Grande do Sul para estudar. Estudou em Ouro Preto, né, retornou para o Rio Grande do Sul, tentou a carreira militar, foi soldado, né, chegou a ser assim, um oficial de baixa patente por algum tempo, participou de missões do Exército no Acre, no momento que a gente estava naquela tensão com a Bolívia, né, pela posse do território do Acre. Então ele tem uma trajetória militar também e depois ele saiu da carreira militar, foi estudar Direito, né, se tornou advogado, participou das agitações todas no Rio Grande do Sul, porque os anos 20, principalmente, foram um período de bastante revolta, bastante conflito contra aquele período da chamada República Velha, ou Primeira República, como os historiadores falam, e nesse momento é que ele é chamado, né, pelo grupo, ele é parte de uma das... O Rio Grande do Sul tinha duas grandes facções, ele fazia parte do grupo dos castilhistas, e ele acaba sendo chamado para cumprir um mandato, né, para terminar um mandato de deputado federal, e aí vai começar a carreira política dele. Bem, então ele acaba chegando no poder em 1930, é isso? Isso. Como presidente, ele vai chegar em 1930. Eu esqueci de um detalhe da vida dele que é bem interessante, que já de certa forma aponta para onde seria o caminho dele. Que a gente pode definir o Getúlio Vargas por dois fatores. Ele é um conciliador, e ele é um sobrevivente político, é uma pessoa que está sempre arranjando uma forma de continuar no poder, de permanecer influenciando o poder. Mas boa parte disso se deve ao fato de que ele é conciliador. Quando ele se casa com... A esposa dele é de uma família da posição política contrária dele. E as pessoas diziam, alguém que é de uma facção não vai jamais se casar com alguém de outra. Ele quebra esse tabu, promove esse processo de conciliação que vai ser fundamental para ele na política 20, 30 anos depois. Então tem esse aspecto. E ele vai ser deputado, ele vai chegar a ser ministro do Washington Luiz, que foi o presidente depois que ele derrubou com a Revolução de 30, vai ser governador do Rio Grande do Sul, e aí sim, quando acontecem as eleições, ele vai se candidatar a presidente, ele perde a eleição em 1930 para Júlio Prestes, né, que era candidato de São Paulo, e aí acontece uma série de fatores e leva a Revolução de 30 e ele vai chegar ao poder, então, como presidente pela força das armas. Pela força das armas. Acaba chegando ao poder, mas São Paulo se rebela contra isso em 1932. Seria isso. A Revolução Constitucionalista, é isso? Exatamente. O Getúlio Vargas, em 31, ele revoga a Constituição que existia até então, que era a primeira Constituição republicana, e ele acaba ganhando com isso poderes praticamente ilimitados, né? E tem um outro fator. A política brasileira ela é um jogo entre centralização e descentralização. Então o Império era centralizado, o poder todo centralizado na corte no Rio de Janeiro. A República, a Primeira República, ela vai ser descentralizada. Então muito poder nas oligarquias regionais. O movimento seguinte que o Vargas vai liderar é um movimento de descentralização. Então em 30, 31, o Vargas está promovendo esse processo de retirar poder dos estados para poder governar. Até porque ele chegou ao poder com essa demanda, né, de atender uma reivindicação de maior centralização, maior unidade nacional. Esse era um entre vários fatores do programa político dele. E a oligarquia paulista, de certa forma, era quem mandava no país, fazendo acordos com outras oligarquias. E essa oligarquia paulista, principalmente voltada para o café, ela utilizava o dinheiro do Brasil inteiro para valorizar o café.
dizia, olha, o café é o nosso maior produto de exportação, é verdade, então a gente tem que usar o dinheiro público para favorecer os preços do café, para favorecer o escoamento do café, etc. Então o Brasil todo colaborou para que São Paulo pudesse enriquecer muito na base do café. E quando Vargas chega ao poder, isso acaba. E essa oligarquia ela acaba se revoltando. Então, a principal explicação histórica para a Revolução de 32 é essa indignação da oligarquia paulista. A oligarquia, aqueles pequenos grupos que concentram o poder, né? A oligarquia paulista se revolta contra o Vargas por conta de perceber que perdeu o poder mesmo e que não seria atendida. Ela até poderia ser atendida, mas ela não ia mais mandar no processo. E aí a Constituição entra como a justificativa para acontecer esse conflito armado. O Vargas já tinha prometido criar uma Constituição e a gente tem uma polêmica histórica que a gente nunca vai saber, né? Se Vargas concedeu a Constituição porque os paulistas pressionaram ou, né, ele concederia mesmo se não houvesse revolta. O fato é que quando aconteceu uma guerra civil, né, em 32, de São Paulo contra o resto do Brasil, São Paulo e algumas forças do Mato Grosso também, Vargas não pôde mais voltar atrás. Quer dizer, depois de enfrentar uma guerra na qual morreram quase 1.000 pessoas, é maior, inclusive, que o número de pessoas, de brasileiros que morreram na Segunda Guerra Mundial, né, da Força Expedicionária Brasileira. Depois de uma guerra dessa, não tinha mais como voltar atrás. Então, em 33, acontece a votação, né, de uma nova Constituição, e aí o Vargas vai ser eleito para ser presidente, em 34, se não me engano, presidente eleito democrático do país. E a Constituição de 34 é reformulada em 1937, né? Isso. Pelo seguinte, nesse momento, quando você começa a ouvir falar em corrupção e comunismo, bote o seu capacete, né, prepare o seu bunker, porque vem um golpe para diminuir, para restringir a democracia. Então foi o que aconteceu na época, né? Em 35 a gente teve uma tentativa de revolta militar baseada nos comunistas, né, sustentada no Partido Comunista Brasileiro, mas ela era muito fraca. E o fato é que os comunistas naquele momento não entenderam que você não ganhava o poder no Brasil só através de uma revolta militar, né? Ou, quer dizer, hoje a gente sabe isso, é até injusto falar assim com quem viveu a época, né? Eles não tinham os instrumentos que a gente tem para conhecer aquela época. Mas, enfim, foi uma revolta fracassada, foi rapidamente eliminada, mas criou esse medo do comunismo. E aí, o que o Vargas fez? Ele perseguiu, né, os partidos que tinham participação, no caso a Aliança Nacional Libertadora, que tinha influência do Partido Comunista, tinha, né, contatos ali, embora não fosse só dos comunistas. Ele fecha a ANL, ele vai restringir, né, a participação dos comunistas na vida civil, pública, política, etc. E com esse movimento ele acaba atraindo aquelas pessoas que tinham ido para a guerra contra ele. Então, as lideranças de São Paulo estão entre as que vão apoiar Vargas na luta contra o comunismo. Aí você tem um outro acontecimento, que é o Plano Cohen, né? Que é assim, o pessoal fala de fake news hoje, fala, não, hoje nós temos fake news. Não, isso é uma coisa muito antiga e se chama mentira, né? Eu não preciso usar um termo em inglês para dizer. O que era o Plano Cohen? Não era fake news, né? Era basicamente uma mentira. Era um plano falso, bolado por pessoas mais conservadoras, autoritárias, principalmente o general Olímpio Mourão, que vai ser a pessoa que vai dar a condição para você ter a ditadura do Estado Novo, em 37, e vai ser a pessoa que vai ser general lá na frente, em 64, e vai sair com as tropas para o Rio de Janeiro, que vai dar condições para o golpe de 64. Então, duas ditaduras têm esse mesmo personagem ali na influência. Então, esse plano Cohen seria um plano comunista, era um plano falso, né, que eles atribuíram aos comunistas para tomar o poder no Brasil. Aí o Vargas falou, olha, gente, os comunistas vão tomar o poder, eu sei que a gente teria eleição agora em 38, mas é melhor que a gente, né, faça um processo aí de fechar o regime, acabar com os partidos, para evitar o comunismo. Lógico, o comunismo era o menor dos problemas ali. O que o Vargas estava buscando era o poder absoluto para poder tocar a sua agenda e dos grupos que o apoiavam. Mas o que o senhor está descrevendo é de uma inteligência fantástica, né? Porque ele conseguiu, inclusive, o apoio de velhos inimigos no processo. Em todos os momentos da vida dele, pelo que o senhor descreve até agora, ele conseguiu literalmente transformar inimigos em aliados. Isso, até o fim da vida. O momento definitivo dele é quando Vargas acaba fisicamente, quando ele não consegue fazer isso. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique com a gente.
Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo Getúlio Vargas. Comigo no estúdio está o doutor em Educação, professor de História do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Luiz Fernando Serri. Professor, o senhor terminou o bloco anterior dizendo que quando Vargas não conseguiu mais lidar com seus opositores, acabou se matando, né? Isso em agosto de 1954. Eu acho que é um tiro que tem um eco na história profundo até os dias de hoje. Mas talvez as pessoas não entendam direito por que aquele tiro, por que aquele suicídio foi tão importante, né? Talvez não compreendam a dimensão de Vargas dentro da história do Brasil. Quando se fala, por exemplo, em tortura, a gente lembra do período militar de 1964 a 84. Mas existiu tortura e assassinatos também ocorreram durante o período do Estado Novo, durante a Era Vargas. Exato. Só que isso nem sempre é lembrado, mas aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, Vargas, com a sua habilidade nata para a política, né, sua perspicácia, digamos assim, conquista a classe trabalhadora brasileira com as leis trabalhistas e a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Seria o maior legado de Vargas? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode compreender a atuação do Vargas no poder. Vai ter como principal legado a legislação trabalhista, ligada a uma política de busca do interesse nacional. Então, são dois fatores, né? O trabalhismo e o nacionalismo são dois fatores muito importantes para a gente entender a contribuição do Vargas e por que ele é tão querido, né, e tão importante para a história até hoje. São elementos aí assim, dois dos seus principais legados. Só para dar um exemplo dessa parte do nacionalismo, o Vargas foi, se eu não me engano, o único mandatário brasileiro que fez uma renegociação da dívida externa. Quando ele chegou no poder, em 1933 ele mandou auditar a dívida externa. E aí ele foi encontrar, olha, esse contrato aqui nunca foi assinado, não está assinado, não é válido. Esse contrato aqui, como é que é o pagamento de parcelas? É assim. Pois é, foi pago assado, então não funciona. E enfim, ele fez essa análise, mandou fazer essa análise toda, e quando chegou no final desse processo, ele obteve um desconto de 60% da dívida externa brasileira. Então, a gente imagina assim, olha, quanta coisa que o Vargas conseguiu fazer. Ele só conseguiu fazer porque ele fez esse processo antes. Foi o único mandatário, se eu não me engano, que fez isso. Se outros mandatários fizessem uma auditoria da dívida pública, a gente iria encontrar esse dinheiro que a gente diz que não tem para nada, né, no Brasil. Então esse é um outro fator que está vinculado a esse respeito, né, que o Vargas tinha com a coisa pública. Então são esses fatores, legislação trabalhista, nacionalismo e esse respeito também com a coisa pública explicam bastante o legado do Vargas. Lógico, a questão trabalhista para o Vargas, desde os anos 30, assim que ele chega no poder em 30, 31, ele já tem uma legislação que ele vai estabelecer para sindicatos, etc., ela não é inocente. O movimento operário brasileiro ele tem origem anarquista e depois ele vai se tornar um movimento comunista. Então ele é um movimento de esquerda que tem interesse, lógico, de melhorar as condições da classe trabalhadora, mas também de tomar o poder e mudar o sistema político, mudar o regime político, né? Mudar até o sistema econômico. Então, se ele chegasse ao poder, evidentemente o Vargas e todo mundo que era estancieiro, industrial, banqueiro, iria perder muito. A concessão de direitos trabalhistas, a concessão da legislação trabalhista está ligada também a esvaziar o poder desses grupos mais radicais politicamente e manter os sindicatos sob controle. Então é uma política que ao mesmo tempo beneficia, mas coloca os trabalhadores sob o controle do Estado. E essa é uma característica do Estado Novo. O Estado Novo ele tem uma cara assim, muito parecida com o fascismo. Então um momento ali de fechamento dos partidos políticos, fechamento de Congresso, não tem mais legislativo, não tem mais discussão política, o poder do Vargas é absoluto, como você falou, nós temos perseguição, nós temos tortura, nós temos assassinato, né? É só lembrar a esposa do Luiz Carlos Prestes, que era um líder comunista, a Olga Benário Prestes, que é torturada e depois é mandada grávida, ela era judia alemã, ela é mandada grávida para o regime do Hitler, ela é mandada para a Alemanha para morrer nas mãos, né, dos campos de concentração do nazismo. Então o regime do Vargas tinha muitas semelhanças com o nazismo. Daí você fala, mas por que ele não se aliou ao eixo, né, aos nazistas, aos fascistas, ao Japão, etc., na Segunda Guerra Mundial? Porque acima de tudo isso, o Vargas era esperto.
ele ficou esperando assim, vamos ver para onde que vai essa guerra, como que vai se definir, e quando a coisa estiver começando a ficar mais clara, eu escolho um lado. E foi o que ele fez, ele escolheu os americanos porque percebeu, primeiro, né, que os aliados estavam vencendo a guerra, e segundo, os americanos queriam coisas que nós tínhamos, principalmente a posição estratégica, que é o Nordeste brasileiro, para você fazer transporte de material, de tropa, de armamento para a África, que era uma das frentes, né, para se tomar a Europa do nazismo. E em troca, os americanos ofereceram dinheiro, construção de siderúrgica, uma série de coisas. Então, de novo, o Vargas conciliando, joga com um lado, joga com o outro, vê qual que é o maior benefício. O maior benefício foram os aliados, ele ficou do lado dos aliados, fez todo um processo ali de aproximação e acabou se beneficiando. Acontece que a gente até mandou tropas, né? A gente mandou a Força Expedicionária Brasileira para a Itália, para lutar contra o fascismo, contra o nazismo. Acontece que isso gerou uma contradição. As pessoas olhavam e falavam, peraí, por que a gente mandou dezenas de milhares de soldados, de filhos do Brasil, para lutar na Europa contra uma ditadura, se aqui a gente tem uma ditadura? Então se organizaram pessoas do centro, da esquerda, da direita contra o Vargas a favor da República. E aí ele sofreu um golpe em 45, né, mas ali no momento que estava acabando a Segunda Guerra Mundial, ele sofre um golpe e ele acaba, assim, no final das contas, renunciando. Ele não é que ele é derrubado, punido, alguma coisa assim. Antes do golpe se completar, ele vê que ele não tem mais condições de ficar no poder, ele renuncia e vai embora para casa, vai embora para o Rio Grande do Sul, vai para São Borja e fica lá. E aí você tem um processo eleitoral para substituir o Vargas, em 45 ainda. E o Vargas fala, bom, tá bom, paciência, eu estou fora do processo eleitoral, mas eu posso apoiar um candidato, né? Aí vai ter o general Dutra e vai ter o Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes vai ser candidato pela UDN, que era a direita mais conservadora, e o general Dutra era um sujeito mais ao centro, que o Vargas não gostava, porque ele ajudou no golpe para derrubar o Vargas, mas entre entregar o poder para a UDN, que iria devassar tudo que ele tinha feito, iria persegui-lo, etc., ele falou, vou apoiar o Eurico Gaspar Dutra. E o apoio do Getúlio leva à eleição do Dutra. Então, de certa forma, o Vargas é derrubado, mas ele continua ligado ao poder porque ele apoiou o Dutra. Mais do que isso, a popularidade do Vargas era tão boa, na época do Estado Novo, né, junto aos trabalhadores, que ele foi embora para casa, mas as pessoas nos partidos de vários lugares começaram a lançá-lo como candidato. Então, o Vargas, em 46, ele foi eleito para Constituinte como deputado federal por 7 estados, e como senador por 2 estados, sem ter feito campanha e sem ter se candidatado. Incrível. É uma coisa assim fora de série. O sujeito, assim, para ganhar a eleição, ele vai para casa e toma um chimarrão e ganha a eleição. Era esse o tamanho do poder que o Vargas tinha. Só que, assim, ele praticamente não exerce esse mandato, mas o movimento popular para que ele voltasse era muito grande. E aí, em 50, ele concorre de novo, né, com o Eduardo Gomes, de novo contra a UDN, pelo partido dele, que era o partido do Vargas, que era o PTB, e ele ganha a eleição de forma, assim, retumbante. E ele retoma o processo, só que já democraticamente, e já numa perspectiva em que ele acabou tendo que dar alguns encontrões, né? Ele reuniu contra si uma oposição, que seria um pessoal mais conservador, mais à direita, e aí ele teve que ter alguns confrontos, né, como diz o nosso ilustríssimo presidente, algumas caneladas ali para poder se manter no poder, porque a oposição, a vontade de acabar com Vargas acabou se tornando muito grande no regime democrático. E esse processo, né, nesse período de 50 a 54, ele ainda faz uma série de avanços trabalhistas, uma série de avanços na industrialização do Brasil, né, e assim por diante, mas em 54, a forma de derrubar o Vargas acaba sendo falar em corrupção. Então diziam que ele era corrupto porque, né, o chefe da guarda pessoal dele estaria utilizando o governo para favorecer os amigos, porque ele teria usado dinheiro do governo para criar um jornal no Rio Grande do Sul, que seria o Zero Hora, né, do Samuel Weiner, e várias acusações de corrupção, até que acontece um atentado contra o principal inimigo dele, que era o Carlos Lacerda. E nesse processo se cria uma CPI, e aí a temperatura política vai subindo tanto que o Vargas vai ficar acuado. Quer dizer, todas as forças políticas acabam convergindo no sentido de derrubar o Getúlio Vargas. Então ele seria retirado do poder e esse pessoal daria um golpe, que seria um golpe agora, né, dessa UDN, desse grupo de direita, para chegar ao poder via eleições ou via golpe, ou o que fosse possível naquele momento, e acabar com essa política do Vargas, que era trabalhista, nacionalista e como eu já tinha falado antes. E é nesse quadro de que ele praticamente está para ser apeado do poder que ele encontra uma solução que faz com que esse grupo inimigo dele seja derrotado, que é recorrer ao suicídio.
Então ele se suicida, ele dá um tiro no peito, veja que ele não dá um tiro na cabeça porque ele tinha que ser velado, ele tinha que ter o rosto sendo visto pelas pessoas, chorado pela população, e no dia seguinte do seu suicídio que a gente tem uma comoção popular gigantesca. Milhões de pessoas vão às ruas, quebram, né, os jornais que eram contra o Vargas, né, o pessoal falava de empastelamento e vão nas casas das pessoas que eram contra o Vargas, todo mundo fica morrendo de medo, Carlos Lacerda, que era o grande inimigo dele, foge do país, e esse movimento todo faz com que esse golpe seja evitado, e aí ele vai conseguir fazer com que os próximos governantes sejam próximos a ele, sejam aliados a ele, e aquele grupo que tentou derrubar o Vargas, mais ou menos, né, aquele grupo que tentou derrubar o Vargas em 54, só vai conseguir chegar ao poder pegando carona com os militares em 64. Então, até no ato de se suicidar, Getúlio foi político e conseguiu manter aí a sua tendência, a sua visão de Brasil no poder por mais um tempo. Professor Luiz Fernando Serri, professor do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Educação, obrigado pela sua presença hoje aqui. Ok, muito obrigado, Ney, foi um prazer. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Aguarde um instante só.